Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Economia Sem Enrolação. É isso aí, galera, mais um vídeo sobre fundos imobiliários. 10 fundos imobiliários estão aí na boca do povo, na mídia, em matérias, a gente vai ver tudo isso. A galera tá vindo em peso para esse mercado, mais de 2 milhões de investidores. Quem acompanha aqui o canal há muito tempo, tá inscrito, tá ganhando dinheiro, porque nas últimas semanas aí é uma atrás da outra de alta dos fundos imobiliários. Óbvio que é um mercado com muito risco, assim como todos os outros mercados, todos os mercados tem risco, mas estudando você consegue reduzir o risco e aumentar o ganho. É isso que a gente espera ao longo do tempo, né? Não cometer os mesmos erros. A gente vai cometendo outros erros. Comete um erro, aprende. Comete um erro, aprende. E aí a gente vai trocando o erro até que um dia, talvez, a gente consiga aí fazer a coisa melhor. Mas nesse vídeo eu falarei então sobre 10 fundos imobiliários. Lembrando que eu falo por alto, dou um overview, tá? Tem fundos aqui conhecidos, outros não. E aí depois você tem que fazer a sua pesquisa antes de investir. Nada aqui se trata de uma recomendação de compra de venda. Ah, Charlão, tem uma emissão desse fundo que você falou, ele tá comprando imóvel, vendendo. Depois você vai estudar. Eu dou um overview sobre o fundo, tá? Então, esse vídeo está super completo. No final eu vou mostrar aqui quanto custaria para montar essa carteirinha aqui desse vídeo de hoje, quanto custaria para montar ela, quanto ela pagaria de dividendo. Então você tem que ficar até o final, mas antes de tudo isso eu te peço duas coisas. Se inscreva aqui no YouTube. Quem está inscrito desde 19 não está reclamando, está com o bolso cheio de dinheiro. A única coisa que não dá alegria pra gente aqui é o futebol. Os investimentos estão dando alegria, ações, fundos imobiliários. Quem está na minha comunidade também não está reclamando, então se inscreva aqui no YouTube e me diga nos comentários a seguinte questão: qual fundo imobiliário te pagou mais dividendos esse ano? Depois eu vou olhar os mais citados aí para fazer vídeo. Então falaremos sobre 10 fundos imobiliários para junho, segundo matérias que tem saído na mídia ainda. A gente está tendo aí a volta dos fundos imobiliários. Aqueles nunca foram embora, tá, porra? Mas estamos tendo aí a volta dos fundos imobiliários como queridinhos do mercado, alguns fundos voltando a investir neles, né? Melhores expectativas macroeconômicas, queda no juros já está sendo precificada aí, o IFIX engatando uma sequência de altas. Ainda temos boas opções no radar, tá? Então saiu essa matéria aqui, 10 fundos imobiliários para apostar no mês de junho. Eu sou meio contra isso, tá? Poxa, Alan, então por que você está trazendo a matéria? Porque acaba sendo uma fonte de estudo. Mas eu sou contra fundo desse mês, fundo do outro mês, aí agora você vende, cara, você fica girando que nem um maluco e não ganha dinheiro, tá? Eu compro e vendo fundos, troco na carteira raramente. Quem acompanha a carteira do canal aqui, cara, eu acho que em 2 anos, 2 fundos saíram, 3 entraram. Cara, é devagar, a gente vai ganhando dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Tem fundo que já está dando 30% de alta, 40% de alta. Não dá para ficar girando toda hora, tá? Então essa é a lista aqui dos fundos, não precisa anotarem nada porque eu vou falar de cada um, no final a gente vai ver isso de novo. É uma carteira recomendada pela Guide, na matéria essa carteira registrou um retorno superior ao IFIX, tá? E nós temos aqui vários fundos imobiliários com destaque para o segmento de tijolo, que foi o que mais subiu recentemente. Então bora começar com o BRCO11, já falei desse fundo aqui, são 10 propriedades logísticas, olha que interessante, né? Ele tá abaixo do seu preço, sobre valor patrimonial, 0,95, o preço justo seria 1, e nos últimos 12 meses pagou 7,61%. Pô, Charlão, cadê aqueles fundos lá que você falava há 6 meses, 1 ano, pagando 10%? Acabou, bichão. 12, 10, 13, 9,5%. O rendimento está caindo. Por quê? Porque a cota está subindo, então o rendimento proporcional está caindo. Quem não investiu para travar um bom rendimento, ó, tomou no furico, tá? Ainda dá para investir, mas vocês vão ver cada vez mais um rendimento menor. Depois eu explico melhor sobre isso para a gente não perder esse gancho dos 10 fundos. Então tá aqui, esse é o fundo logístico, ótimos pagadores, né, ótimos inquilinos, apesar de que a gente também achava as americanas ótimas e aí cagou tudo, né? Uma característica interessante é que 67% das propriedades são last mile. O que é last mile? São propriedades logísticas próximas ao ponto de entrega. Próximas às grandes capitais, Rio, São Paulo, Minas, são pontos próximos às grandes capitais. O SDIL11 também é um fundo logístico com essas características, está na carteira do canal, mas tem só 5 propriedades, o que me preocupa.
Eu gosto desse fundo, vou analisar um pouquinho melhor. Então, voltando aqui para a tela, basicamente ele tem 43% de varejo e 41% de bens de consumo, são as características. Pô, Mercado Livre, BR Foods, Whirlpool, Carrefour, Magazine Luiza, a gente está vendo aqui ótimos pagadores e quase 50% desses ativos estão em São Paulo. Olha que fundo bacana, olha que oportunidade, né, de você estudar enquanto a gente pesquisa. Próximo fundo aqui, HGPO11, nunca falei desse fundo aqui no canal, não me recordo disso, Lajes Comerciais, pagou 7,13% nos últimos 12 meses e está bem abaixo do seu valor patrimonial 0,88 com zero de vacância. A gente percebe aqui que são 2 edifícios, 30 unidades, quer dizer, pouca coisa, 2 edifícios, eu acredito que seja um risco, mas pode ser um risco controlado também. São contratos aqui 2024, 25, 26, eu acho um tempo curto, tá? Mas tem que entender melhor esses contratos. Tem bons inquilinos, como a Votorantim, por exemplo, a Ânima, mas essa questão de 2 edifícios só preocupa. Pelo menos foi o que entendi que esse fundo tem, mas eu vou estudar. Achei o yield baixo, tá bem abaixo do valor patrimonial, tem que dar uma estudada. Esse segmento foi o que mais apanhou no Brasil nos últimos anos e deve continuar apanhando um pouco. Depois que essa situação toda passar, que a crise passar um pouco, o mundo voltar a crescer, eu acho que as empresas vão voltar para os escritórios. Aí esse segmento vai voltar. Ou seja, eu estou de olho. Por quê? Porque eu já falei 1000 vezes para vocês que no mercado financeiro tudo é precificado antes. Então, assim que a gente tiver uma sinalização de que a economia vai melhorar bem e que as empresas voltarão aos escritórios, os imóveis comerciais vão subir. Aí isso aqui vai subir. Então tem que ficar no nosso radar mesmo não estando tão bem, tá? Guardaram a mesma história do hotel, lembra? O HTMX11 estava uma merda, os hotéis começaram a voltar, a gente comprou aqui no canal bem antes, tá com lucro violento. Você tem que sempre comprar antes. Tem um certo risco nisso daí, tá? Próximo fundo, muito conhecido da galera. É tipo de fundo que se eu falar mal aqui vai dar hater, mas eu não tô nem aí. IRDM11, tá? O foco principal dele está nos CRIs. Lembrando que vários desses fundos que tem CRI, às vezes compram fundos imobiliários também. Eles agem como um fundo de fundo. Né? Ele compra CRI, compra fundo. Aí você tem que ler o relatório para entender. Nos últimos 12 meses, ele pagou 13,29%, normal dos fundos de CRI, né? E está um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial. Quando a gente olha a distribuição por ativo aqui, olha só, 68,58% CRI e 20% em fundos imobiliários. Se você pegar o relatório do fundo, você pode ver onde está essa distribuição, né? Então, 42% real estate, 13% papel, 12% energia, 6% governo. Você tem aqui o patrimônio do fundo, como ele está distribuído. E sobre esse fundo saiu uma matéria agora, essa semana, ó, FII de papel e RDM11 vai pagar menor dividendo desde a deflação de 2022. Então, esses fundos de papel, de acordo com a inflação ou deflação, eles pagam mais ou menos. Só cuidado, porque tem um delay de 2 ou 3 meses. Então, de repente, esse mês a inflação veio baixa, ele pagou bem. A inflação veio boa, ele pagou mal. Porque tem um delay de 2, 3 meses, tá? Por isso que não dá para você ficar comprando fundo de acordo com o mês. Você tem que parar com isso. O que você tem que fazer? Uma carteira de 10 a 15 fundos imobiliários, fica nisso e vai trocando um pouquinho. Pô, Charlão, mas eu gosto de ficar comprando e vendendo fundo imobiliário. Eu tenho prazer nisso. Ok, então tenha 10 a 15 fundos e deixa 3 para você ficar fazendo cagada. Pronto, faz cagada com 3. Compra um, vende outro, limita. Coloca um limitador nas cagadas que você possa fazer na sua carteira. Isso vai te ajudar muito. Eu tenho um limitador na minha, 90% do meu dinheiro eu coloco em bons ativos e 10% eu faço a cagada que eu quiser, a diquinha do amigo, jogo as pedras ali, aparece o nome de uma ação, eu compro. 10% isso, 90% eu evito fazer cagada. Então é esse fundo. Vamos para o próximo aqui, CPTS11, segmento imobiliário, foco no longo prazo. Então aquisição de ativos de origem imobiliária, desde CRIs, mas também pode investir em fundos imobiliários, tá? Nos últimos 12 meses pagou 10,5 e também está abaixo do valor patrimonial. Nessa lista tem fundo acima, tá? Ele está com 0,92. Olhando aqui por dentro, nós temos 30% do fundo no segmento logístico industrial, 14% em shopping, 30% em FIIs mesmo. Então, é bem aquilo que eu falei.
Alguns fundos investem em CRIs e investem em fundos imobiliários. Eu gosto de fundo, tá? Tem o BCFF11, tem o HFOF 11. Se tiver me dando dinheiro, eu não me incomodo de pagar a taxa dobrada. E olhando mais ainda por dentro desse fundo, você pode ver aqui aonde ele investe. Então tem uma lista com o percentual dos fundos que ele investe, dos segmentos, quem são os inquilinos disso daqui. Eu acho muito interessante você pesquisar depois, tá? Próximo fundo, já falei aqui no canal, há muito tempo eu falava sobre esse fundo, HGBS11, um fundo de shopping, um segmento que subiu muito, pagou 8% nos últimos 12 meses, 0,95% de preço sobre valor patrimonial, ou seja, ainda está abaixo do preço justo. Tem uma vacância pequena de 8,3%, normal em shopping ficar ali entre 90% e 95% de ocupação, e subiu incríveis 20,64% nos últimos 12 meses. Eu peguei alta assim, acho que o Visco não subiu tanto, mas subiu também, o MOL 11, o HSML 11, os fundos de shopping acabaram subindo muito. Aqui no canal a gente falou antes, pessoal, não quero ser chato, não quero parecer esposa em casamento ou marido em casamento falando eu avisei, mas eu avisei, era um segmento, ó, molezinha, tava barato demais, tá? Eu gosto do HGBS11, já tive ele na minha carteira pessoal no passado, 2019 eu tive muito dele. Agora, não sei por que ele não entrou na minha carteira, acho que eu preferia o VISC, tá? Olha só, é um fundo com muitas unidades, tem muitos shoppings, interessante. Acho que vale a pena a gente ficar de olho até para a carteira do canal. As vendas esse ano estão melhores do que no ano passado, isso deve continuar subindo com queda da inflação e queda da Selic, então eu acho que é um fundo bacana com muitos shoppings. Estamos de olho nele, tá? Eu acho que é um dos fundos. Vocês vão ver que alguns fundos aqui não me emocionam, não me interessam, ou tem poucos ativos, ou acabam que tem pouca liquidez, poucos cotistas, mas dessa lista aqui, o fundo de logística me interessou e o HGBS11 me interessou, fundos com muita liquidez, você consegue entrar e sair, dá para todo mundo comprar, eles têm uma possibilidade de se expandir, são grandes players, então isso me chama a atenção, tá? Próximo fundo aqui pra gente seguir, eu tô falando rápido que são muitos fundos, RBRY11, recebíveis imobiliários, pagou uma brutalidade de 14,37% nos últimos 12 meses e tá no seu preço justo, preço sobre valor patrimonial de 1. Então olha que interessante, até o momento, todos os fundos que eu falei estavam baratos, abaixo do seu preço justo. Esse aqui já tá no preço justo. Quando a Selic começar a cair, anota aí, produção, guarda esse trecho no drive para a gente colocar depois. Quando a Selic começar a cair, se a economia melhorar, vocês vão ver que o preço sobre o valor patrimonial dos fundos, dos bons fundos, esse preço vai para 1, 1,05, 1,10, 1,20, 1,30, 1,40, 1,50. Poxa, Arlão, então os fundos vão ficar caros? Os bons vão. E o rendimento vai cair muito. Eles vão começar a pagar 5% ao ano, 6% ao ano. E mesmo assim nós teremos investidores. Por quê? Porque o cara vai estar ganhando 5, 6, 7% ao ano, mais a inflação, que acaba indo para o valor dos imóveis com o tempo. O bom investidor é paciente, assim como eu e você. Nem tanto, né? Mas vocês vão ver isso com o tempo, tá? Então tá aí de novo na tela, RBRY11, 14,37, né, conforme eu falei, são 34 operações, 547 milhões de patrimônio líquido. Olhando um pouquinho melhor aqui por dentro, a gente percebe que 74% está no segmento residencial, 5% galpão logístico, 14% loteamento. Aí você pode pegar o relatório do fundo e estudar um pouco melhor, inclusive o tipo de risco dele e as principais regiões. Próximo fundo, já falei aqui no canal, HGRU11, é um segmento híbrido, ou seja, ele pode investir em vários segmentos. Nos últimos 12 meses pagou 9,14% e olha só, 1,02 de preço sobre valor patrimonial. Então esse fundo já está acima do seu preço justo e vai continuar subindo se a economia melhorar e a Selic cair. Primeiro fundo que a gente fala aqui dessa lista que já está acima do seu preço justo e mesmo assim está sendo indicado nas listas, porque é isso que vai acontecer. Quando a renda fixa cair, a galera vai correr para os fundos imobiliários e adivinhe quem já estará nos fundos imobiliários? Nós.
principalmente você aí que está estudando esse mercado, tá? Ele tem uma vacância pequena, 1%, e uma alta de 7% nos últimos 12 meses. O que ele tem dentro do fundo, né? O que é o fundo híbrido? Bom, ele tem varejo, ele tem tanto varejo de alimento quanto de vestuário, ele tem a parte educacional. Então, olhando aqui, ó, 39% Carrefour, 18% ensino, 18% Pernambucana, 9% outra empresa de ensino. E aqui do lado a gente tem os percentuais, né? Me preocupa uma concentração grande no Carrefour, apesar de Carrefour é uma boa empresa, inflação caindo, a economia melhorando, a renda vai começar a subir, tem plano aí para a galera inadimplente receber dinheiro e pagar aí suas dívidas, mas fica o alerta, tá? Sempre que tem mais de 15% em um inquilino, em uma empresa, eu já, acende o alerta. Mas mesmo assim, às vezes ele entra na minha carteira. Eu gostei desse fundo, tá? Vou dar uma estudada um pouco melhor. Próximo, TRX F11, também um fundo híbrido, pagou nos últimos 12 meses 10,32% e está acima do seu preço justo. Mesma coisa, 1,02%, o fundo subiu 5,92%, mas isso aqui vai ser comum. De novo, eu mostrei fundos no seu preço justo e já é o segundo fundo acima do seu preço justo aqui. Dentro dessa carteira híbrida, ele tem segmento atacadista, casa e construção, varejo. Olhando os seus inquilinos, 52,32% açaí, 23,77% pão de açúcar. E depois tem outros aqui inquilinos, uma distribuição pelo Brasil, onde 34% desses imóveis estão em São Paulo e depois o resto está pulverizado. Eu sempre tento procurar imóveis fora de São Paulo também, né? Fundos imobiliários fora de São Paulo, que a maior parte dos fundos imobiliários tem os seus ativos em São Paulo. A maior parte que a gente fala aqui, né? Mas eu tento procurar coisa fora também. Rio, Minas, lá para cima alguma coisa, no meio do Brasil. É difícil achar, mas a gente consegue um ou outro. Mas vocês estão vendo, esse aqui também acima do seu preço justo. E o último fundo, antes da gente chegar à nossa conclusão, PVBI11, já teve na carteira do canal, é um fundo de lajes comerciais, pagando 7,5% nos últimos 12 meses. O seu preço sobre valor patrimonial está abaixo de 1, 0,92, uma vacância pequena. E qual o problema desse fundo? Está aqui, ó. Olha a seta vermelha. 46% do fundo em um sacado Prevent Senior. Então, eu tenho medo da Prevent Senior? Olha, eu tenho medo de qualquer empresa. Depois das americanas, acho que não tem mais empresa garantida no Brasil, né? Mas o dono é rico, e daí? As americanas, olha o rolo, tá? Então, é preocupante ter isso tudo em um inquilino. Qual a solução? O fundo pode crescer, tá? Mas, olhando de novo aqui, ó, 46% em Prevent Senior, depois está diluído aqui um pouquinho. O segmento da saúde vem crescendo no Brasil, apesar de que é um segmento que uma hora vai ter um problema. Tem instituição financeira, tem varejo. Então, olhando o fundo aqui, é um fundo interessante. Eu já falei, o segmento de lajes comerciais tem tudo para crescer, porque é um segmento que foi amassado. O segmento de shopping também foi amassado, mas se recuperou mais rápido. Lajes comerciais, teve todo aquele papinho de home office, o mundo mudou, novo normal. O novo normal é todo mundo trabalhando no escritório e o Vasco indo para a Série B. Esse é o novo normal. Acabou o home office e o Vasco voltou para a Série B. A gente achou que teria um novo normal, né? Todo mundo trabalhando em casa, vendo o Xavier vídeos e o Vasco na Série A. Mas o novo normal, infelizmente, é isso, galera. Desculpem. Vai todo mundo trabalhar e eu vou assistir os jogos da Série B na segunda-feira. Entendeu? Então, esse fundo pode se beneficiar. Os fundos de lajes comerciais podem subir. Com o tempo, vai ser um pouquinho mais devagar do que os fundos de shopping. Tá? Então, falei muito rapidamente sobre 10 fundos, que vocês me pedem, poxa, não traz mais coisa para a gente estudar. Falei rapidamente sobre os 10 fundos. E se você quisesse montar, como ficaria essa carteirinha? Bom, tá aqui o preço dos fundos e tal, somando, dá um pouquinho mais de R$1.000. Então, se alguém assistiu esse vídeo e comprou esses fundos, não deveria fazer isso, deveria estudar, tá? Mas resolveu montar uma carteirinha com 10 fundos, milão. Pô, Charlão, tá mais de R$1.000, eu tenho R$1.000. Troca o fundo, tem outros fundos bons abaixo de R$100, tem fundo de R$10, MXRF11. Por isso que eu digo, não tem explicação para você não investir. O importante é você pegar isso aqui, fazer o seu estudo, ou, porra, eu tenho vários fundos de shopping, tem que botar um de lajes comerciais, tem que botar um híbrido, tem que botar...
Cara, segue estudando. Nós teremos muitos vídeos. Eu vou acelerar a quantidade de vídeos de ações, de fundos imobiliários, de ativos no exterior. Por isso, já se inscreva aqui no canal agora, vai, se inscreve aí e me diga nos comentários antes de ir embora. Tá na tela a pergunta: qual fundo imobiliário te pagou mais dividendo esse ano? Os fundos mais citados. Eu trago vídeos aqui pra vocês. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho até. Pois é, pessoal, se você ficou aí até agora, você deve estar pensando: caramba, Charlão, o vídeo não era sobre 10 fundos imobiliários? Você só falou sobre 9. Será que a inflação subiu tanto no Brasil que o vídeo com 10 agora vem com 9? E não é isso. É um negócio bem legal que eu vou fazer aqui agora. Ao invés de eu falar sobre o 10º fundo imobiliário de forma rápida, esses são os indicadores e tal, eu vou te mostrar como eu pesquiso. Eu vou te ensinar aqui. Tem vários sites que fazem, eu por acaso vou fazer no Clube FI e através do relatório do fundo. Então você vai aprender comigo aqui gratuitamente. Porra, cara, eu quero mais que você possa evoluir. Aliás, por falar em evolução, se você quiser entrar lá na minha comunidade, cara, é muito legal. Mas vamos mostrar aqui como é que eu faço essa pesquisa rápida sobre fundos imobiliários. Bom, você pode usar o Status Invest, pode usar o Funds Explorer. Eu vou utilizar agora o Clube FI. Não tem nenhuma parceria com eles, mas é um site muito bacana. Então eu vou digitar o nome do fundo lá, BTLG11. Quando você digita o nome do fundo, aparecem as primeiras informações. Bora ver aqui na tela quais são as informações? Bom, então esse fundo é um fundo de logística. Olha só as setinhas aqui. Nos últimos 12 meses ele pagou 8,86, no último mês 0,73 e ele está acima do valor patrimonial. Olha só, preço sobre valor patrimonial 1,03%. Então, primeira coisa, as informações que eu coloco nos meus slides, você já tem aqui nesse site gratuitamente. Joga o nome de qualquer fundo imobiliário, você vai pegar lá. Pode usar o Status, pode usar o Funds Explorer. Pronto. Você viu como é fácil achar quanto o fundo pagou nos últimos 12 meses, quanto ele subiu, quanto ele caiu, tudo aqui num local só. Então já consegui as informações. O que eu pude perceber ali? Que é um fundo que paga razoavelmente bem, não é nada disso, também nada absurdo. Vou colocar na tela aí de novo, ó. Nos últimos 12 meses, 8,86, não tá tão ruim assim. Até aqui dá para ver quanto ele subiu ou caiu no ano. Tá andando meio de lado, né? Nos últimos 12 meses, não subiu muito, caiu um pouquinho, 0,42. No último mês subiu um pouquinho. Então já tenho ali os primeiros dados, beleza? O que eu pude perceber? Que ele tá acima do valor patrimonial, mas muito próximo de 1. Agora eu quero saber o seguinte: quantos imóveis tem esse fundo? O que ele faz? Quais são os ativos? Para isso eu baixei o relatório do fundo, tá? Eu gosto muito de olhar, muitas vezes eu imprimo. Então eu vou rodar folha a folha e botar aqui na tela as mais importantes, tá? Então a primeira folha aqui é a capa. Na segunda folha também não tem muita coisa importante. Aí aqui, ó. Nessa aqui a gente pode perceber, tá aí na tela para vocês verem, o fundo possui 22 imóveis. Então, fundo logístico com 22 imóveis, valor de mercado de quase 2 bilhões e uma vacância de 2%. Até uma vacância que eu considero pequena, tá? Mas percebemos o quê? Pô, um fundo com 22 imóveis, olha que bacana. Mas o que são esses imóveis? Quem são os inquilinos? Quanto tá pagando? Calma, porra. Então vamos lá, próxima folha aqui. A gente pode ver a composição do resultado por cota. Então, a receita financeira, a receita imobiliária, a reserva que o fundo tem, tudo isso tá aí nessa parte à disposição. E também um histórico de distribuição. Olha que bacana, você pode ver aqui quanto ele veio pagando ao longo dos últimos 12 meses. Também é um negócio legal para você acompanhar. Essa folha aqui não tem muita coisa. Opa! Essa é bacana. Olha só, o fundo te dá aqui, né, um relatório, aqui essa folhinha, com as obras, o que eles estão fazendo. Então tem 3 avisos aqui que tratam, né, de obras. Então, ó, construção do mezanino alinhado com maior previsibilidade do contrato de locação. Então ele está avisando aqui sobre algo que aconteceu em abril de 2023. Muitos fundos têm isso. Ah, ó, nós temos aqui uma laje comercial, estamos fazendo uma obra, estamos gastando 1 milhão em segurança.
caiu o telhado, tinha um seguro, mas aí o fundo teve que pagar tanto. Então, normalmente vem uma explicação ou outra. Óbvio que eu tô passando rápido, né? Mas vocês viram, tem aqui as explicações. Outra folha interessante, aqui a gente pode perceber da onde vem a receita de locação e o patrimônio. Então, olha só, 14%, 12%, 10%. Eu marquei aí com essa setinha vermelha. A receita de locação é exatamente o percentual que cada imóvel tem de participação. É bacana, a gente pode perceber aqui que é bem pulverizado. Deus me livre, deu problema num galpão. 14%, 10%, 12%. Agora, se o fundo tivesse, ao invés de 22 imóveis, 3 e um concentrando 50% da receita, se desse problema nesse imóvel, cagou. Então vou colocar de novo essa mesma imagem na tela. Vocês estão vendo aí a receita de locação, quantos por cento vem de cada imóvel, ó, de Cotia, da Dutra em São Paulo, Hortolândia, Jundiaí, SBC, Ribeirão, e também tem um mapinha aqui, ó, geografia com percentual por estados. O grande destaque vai 82% do fundo é em São Paulo. Olha quanta coisa a gente viu no relatório. Que o fundo tem quase 2 bilhões, que tem obra, 22 imóveis, 14% de concentração no maior imóvel, 82% de concentração em São Paulo. Mas vamos seguir aqui. Próxima folhinha, também temos informações interessantes. O indexador do fundo, 88% IPCA, bacana, legal, mas isso aqui importa. Ó, inquilinos por setor, 32% da área bruta locável é para logística, 17% desenvolvimento, 11% e-commerce, 55% dos contratos são típicos, 45% atípicos e 71% da área bruta locável vem do segmento logístico, tá? Então, majoritariamente logístico fundo. Porra, inquilinos, setores, contratos típicos e atípicos, tudo aí numa folhinha. Rodando aqui, eu também gostei dessa imagem, porque ela mostra os ativos no mapa com a localização. Olha que bacana. 1, 2, 3, tá aqui, né? E um raio de 30 e um de 60 quilômetros. O que ele tá querendo mostrar? Que esses ativos estão bem localizados, que você consegue chegar rapidamente nos clientes. Ele está querendo falar aqui, vou colocar de novo aí na tela, que a qualidade dos ativos é muito boa pela distância, que 41% dos ativos estão a 30 quilômetros de São Paulo. Ah, mas o que eu faço com essa informação? Bom, dá a entender que se um inquilino, agora, se ele resolver sair, o fundo talvez consiga um novo inquilino, porque a localização é muito boa. Olha que informação interessante. Mas vamos seguir aqui, já vai acabar. Ó, essa imagem aqui mostra alguns ativos do fundo. São 3 folhas mostrando isso, mas basta que vocês vejam uma folhinha só, eu acho que tá bom, né? Olha só, o Galpão de Mauá, de Ribeirão Preto, de Jundiaí. Basicamente são imóveis desse tipo, né? Imóveis logísticos, galpões, onde você pode parar um caminhão ou construir uma indústria, pronto. Então, como eu monto esses vídeos rápidos, eu falo com vocês. Pego informações de sites que já vão fazer o cálculo para mim, já vão pesquisar. São sites, cara, que eu checo há anos. Volta e meia eu bato também informações dos relatórios dos fundos com os sites. Eu pego dos sites os dados, os números, quanto está pagando, se o preço está justo, quanto caiu, quanto subiu. Eu pego de um site tipo o Clube FI, Funds Explorer ou o Status Invest, e as informações mais básicas, importantes, quantos imóveis, como é que tá, se tem obra, de onde vem a receita, um fato relevante, algo importante, isso tudo no relatório do fundo. Poxa, Alan, onde é que eu pego o relatório do fundo? No próprio Clube FI, quando você digita o nome do fundo, você vai rodando lá, que embaixo tem os relatórios, os comunicados e tudo isso. Pronto. Não tem nenhum mistério. Por isso que eu até acho, não é nenhuma recomendação investir em fundos imobiliários, só que eu acho que é um ativo muito mais fácil do que ações para analisar, tá? É a minha opinião, óbvio que eu fiz tudo muito rápido aqui, porque a gente já teve um vídeo longo com 9 fundos imobiliários, mas eu prometo tentar fazer um pouco mais sobre isso. Falar sobre ações, sobre cripto, como analiso, como eu vejo, entendeu? Até às vezes depois do vídeo, né?
Quem queria um conteúdo rápido, facinho, já foi embora. Só tá aqui a galera que tá querendo mais informações mesmo. Então, aqui a gente não dá o peixe, aqui a gente ensina a pescar sem cobrar porra nenhuma. Eu quero ver todo mundo ganhando dinheiro com fundos imobiliários. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho.